Agora nós vamos tratar de outros termos utilizados dentro da contabilidade que você precisa saber. Esses termos são CPP, custo de produção do período, CPA, custo da produção acabada, o custo dos produtos acabados, e CPV, custo dos produtos vendidos ou da produção vendida. Então, são termos dentro da contabilidade de custos que você precisa entender e, principalmente, que você precisa saber como calcular. Para calcular esses termos aqui, olhando para relatórios contábeis, para informações que vêm da contabilidade, como seria? O primeiro termo, CPP, custo de produção do período. O que é isso? Todos os custos da empresa vão compor o seu CPP. Tudo que a empresa tem de custo vai entrar aqui no CPP. Então, eu trouxe para vocês 3 tipos de custos padrão que vai cair em qualquer questão lá que vocês vão resolver. Então, olhem só. Consumo de matéria-prima. Lembra, ó, se eu estou consumindo a matéria-prima, representa um custo, logo vai compor o meu CPP. O outro é a mão de obra direta. Então, MOD é mão de obra direta, que representa a mão de obra de um operário de uma indústria, por exemplo. Se for uma prestadora de serviço, vai representar a mão de obra da pessoa que está prestando o serviço. Tá? Por exemplo, vamos pensar numa empresa de ensino educacional. Quem é que presta? Quem seria essa mão de obra direta de uma universidade, por exemplo? A mão de obra direta de uma universidade seria o professor, tá? Então, faz parte do custo da empresa. Logo, vai compor o CPP, o custo de produção do período. E, por último, a gente tem aqui o GGF, que seria os gastos gerais de fabricação. Então, gastos gerais de fabricação são custos, representam custos para a empresa. Por quê? Se a gente for pensar numa indústria, tudo que está lá dentro da indústria vai representar custo para ela, tá? Então, gastos gerais de fabricação também compõem o CPP. Quanto seria o CPP dessa empresa aqui, portanto? Vou somar todos os seus custos do período. 10 mil mais 5 mil mais 5 mil. Essa empresa, ela teria, então, um CPP de 20 mil reais. Simplesmente somei todos os custos. Vocês vão ver em livros, em materiais diversos sobre contabilidade de custos, uma fórmula que normalmente é matéria-prima consumida mais a mão de obra direta, mais os custos indiretos. Mas nesse caso, não precisa gravar fórmula, é só pensar que CPP são todos os custos. Se eu disse que é custo, eu vou somar, tá? Agora, tem um próximo termo, que é o custo da produção acabada, ou o custo dos produtos acabados, que aí sim, para calcular, você precisa se atentar para as seguintes informações. O que é o custo dos produtos acabados? Pensem, eu fabrico num determinado mês vários sapatos, só que não necessariamente eu acabo todos os sapatos naquele mês. Então pode virar um mês e ter algum sapato que eu ainda não concluí. O CPA, ele quer identificar só os sapatos que eu concluí, o custo dos sapatos que eu concluí naquele mês. Para isso, a gente tem que se atentar para os seguintes itens lá no relatório contábil, no balanço patrimonial da empresa. Nós, lá no balanço patrimonial, nós vamos ter pelo menos 3 estoques. O estoque de matéria-prima, o estoque de produto em elaboração e o estoque de produtos acabados. O que tem lá no estoque de produto em elaboração? Todo o custo dos produtos que estão sendo elaborados, que eu ainda não acabei. Agora, lá no estoque de produto acabado, eu vou ter todo o custo dos produtos que eu já acabei, mas que ainda não foram vendidos. Então, vamos lá. Se eu quero saber o custo dos produtos acabados, primeira coisa que eu tenho que saber é se no início daquele período, no início de um mês, por exemplo, se eu tenho alguma informação de estoque que ainda não foi terminado. Vamos supor o seguinte, nós estamos no mês de abril, vamos supor, no mês de abril. Eu quero saber o custo de tudo que eu acabei no mês anterior, no mês de março. Então, o que eu tenho que me atentar? Para saber o custo da produção, dos produtos acabados, na verdade, do mês de março, eu preciso olhar o meu relatório contábil, o meu balanço patrimonial. O meu estoque de produtos em elaboração. Então, estoque de produtos em elaboração. No início do mês de março, lá no início do mês de março, quanto que eu tinha nesse estoque?
Então vejam que aqui no nosso exemplo, eu comecei o mês de março com R$5.000 em estoque de produtos em elaboração. O que isso significa? Lá em fevereiro, eu comecei a produzir sapatos e eu não terminei todos. E aí eu trouxe de fevereiro para março o custo de R$5.000 lá dentro do meu estoque. São sapatos que eu ainda tenho que terminar, tá? E eu acabei em março com R$20.000 lá dentro. Ou seja, eu trouxe R$5.000 de fevereiro, de sapatos que eu ainda não acabei. Durante o mês de março eu comecei a fabricar mais sapatos e no final sobrou R$20.000 lá de custos de sapatos entre fevereiro e março, que vão, é claro, agora para abril esse custo. Como que eu vou achar, então, o custo dos produtos que eu acabei em março? Eu tenho que pegar primeiro o estoque inicial de produtos em elaboração, tá aqui, ó, meu estoque inicial de produtos em elaboração, olhar tudo que eu produzi no mês de março, lembra, ó, o meu custo de produção de sapato do mês de março, que a gente achou R$20.000. Então, eu vou pegar mais tudo que eu produzi no mês de março e aí também olhar o que ficou lá no meu estoque final. Quanto que ficou sendo elaborado? R$20.000, que vai para abril. Então, para saber o meu custo de produção acabada, agora eu vou reduzir o que ficou para ser elaborado em abril, que é o meu estoque final de produtos em elaboração. Então, dessa maneira, sim, a gente vai encontrar o nosso CPA. Vamos ver como ficaria, então, o nosso CPA. CPA, estoque inicial de produto em elaboração. Nós temos R$5.000. Mais o nosso CPP, tudo que eu produzi, deu R$20.000. Menos o estoque final, sobrou R$20.000 no final. Vejam que o nosso custo de produção acabado, ó, 5 mais 20, 25, menos 20.000 que sobrou. O nosso custo, então, de produtos acabados é de R$5.000. Tá? Então, assim, o custo dos produtos que eu acabei, de fato, naquele período, foram de R$5.000. 5.000 mais 20, 25 menos 20, R$5.000 vai compor o CPA. Tá? Além do CPA, nós também temos o CPV. O que seria o CPV? É o custo do que eu vendi. Então, eu acabei no período 5.000, tá? No período de março. Mas quanto que vai compor o custo dos produtos que eu vendi ali no mês de março? Para isso, eu tenho que me atentar para o meu estoque de produtos acabados. Porque, lembrem, eu só posso vender aquilo que eu acabei. No mês de março, eu comecei com R$10.000 de custo lá no estoque de todos os sapatos que eu acabei. No final do mês de março, sobraram lá somente R$5.000 de custo de produtos acabados. Então, como ficaria esse CPV? Eu vou usar o estoque inicial de produtos acabados, mais o custo de tudo que eu acabei no período, que foi quanto? R$5.000, que a gente já tinha encontrado, menos o estoque final de produtos acabados, que é o que sobrou lá que eu não vendi, tá? Estoque final de produtos acabados. Assim, o nosso CPV seria, olhem lá, estoque inicial R$10.000, R$10.000 é o custo dos itens que eu já tinha acabado, que eu trouxe para março. Mais o nosso CPA, que a gente tinha encontrado de R$5.000, menos o estoque final, que é também R$5.000 aqui. Então, percebam que nós temos 10.000 mais 5, 15, menos os 5 do estoque final, ficou R$10.000 o custo dos produtos que nós vendemos. Tá? Então, tomem cuidado com esses termos que são utilizados na contabilidade de custos. Outra coisa que você precisa prestar atenção é com relação ao estoque de matéria-prima. Porque aqui eu não trouxe o estoque de matéria-prima, mas se a empresa tiver estoque de matéria-prima, eu preciso encontrar a matéria-prima que foi consumida. Lembra que lá para achar antes o nosso CPP, aqui a gente precisa do consumo da matéria-prima. E se a questão não trouxer para você esse consumo da matéria-prima, o quanto da matéria-prima foi consumida, você também vai ter que achar essa informação. E como a gente acha essa informação de matéria-prima consumida, se a questão não trouxer para você? Para achar essa matéria-prima consumida, você precisa fazer a seguinte situação. Você olha o estoque inicial de matéria-prima, mais o que você comprou
de matéria-prima, menos o que sobrou, menos o estoque final dessa matéria-prima. Dessa maneira aqui, você vai saber o quanto da matéria-prima foi consumida e aí sim, é esse consumo da matéria-prima que representa o custo e que vai somar lá para achar o seu CPP.